Graça e paz, amados, eu sou Rita Oliveira e hoje nós vamos falar sobre conhecimento, inteligência e sabedoria. Tá interessado? Então não sai daí, que nos próximos minutos nós estaremos estudando a Bíblia. Que tipo de conhecimento, inteligência e sabedoria você possui? Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Provérbios 24, versículos 3 e 4. A minha versão é Nova Almeida atualizada. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Nesse provérbio, percebemos que o conhecimento, a inteligência e a sabedoria são distintos e os três são importantes para e no ser humano, que precisa deles para edificar, para manter e para mobiliar a casa. Mas que casa seria essa? Observe o que fala 1 Pedro 2:5 e Hebreus 3:6. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo, porém, como Filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Então nós somos a casa construída para que Deus habite, e para esta casa precisamos de sabedoria para construí-la, inteligência para mantê-la e conhecimento para encher cada cômodo da nossa vida de bens agradáveis e preciosos. Ter sabedoria não é ter inteligência ou conhecimento. São coisas totalmente distintas. Você pode ter muito conhecimento, mas não pode saber usá-lo com inteligência. Ou ainda, você pode ser muito inteligente, mas não usa com sabedoria, não sabe agir com sabedoria quando é necessário. Então, de onde vem a sabedoria, a inteligência e o conhecimento? E por que eles são distintos? Vamos começar com conhecimento. A palavra conhecimento do grego se traduz por percepção pelo uso dos sentidos, discernimento, juízo. No mundo globalizado, rico em tecnologia e informação, ter conhecimento é uma questão de sobrevivência. E o ato de conhecer seria se apropriar de uma informação que outrora você não possuía. Há dois tipos de conhecimento. Um segundo a natureza humana, que é o conhecimento natural. Esse que nós adquirimos a partir dos nossos sentidos. Aquilo que vemos, ouvimos, cheiramos, provamos, tocamos. Nossas experiências somato sensoriais. Todas essas informações são levadas ao neocórtex, que nada mais é que uma parte do encéfalo responsável pelas funções ou sede das funções cognitivas superiores. A partir das informações trazidas ao neocórtex, ele vai dar todo o significado inteligente a essas informações. Esse significado inteligente é o que nós chamamos de conhecimento, que pode ser útil ou não. O outro conhecimento é de natureza divina, segundo o que o Espírito Santo nos ensina, e também impressiona o nosso neocórtex com aquilo que vemos, ouvimos, lemos, sentimos. Mas esse conhecimento só está disponível para aqueles que têm uma experiência real de conversão e são verdadeiramente casa espiritual de Deus. Observe Filipenses 1, 9 e 11. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Como ser humano, você continua em constante aquisição de conhecimento natural. E como casa de Deus ainda em construção, também continua recebendo conhecimento das verdades em Cristo Jesus. Essas verdades imprimem no seu neocórtex as experiências espirituais que Deus o tem ensinado dia após dia. Então, quanto mais você lê, pesquisa, se instrui, se enche das verdades contidas na palavra de Deus, mais cheio de bens de valor você fica.
bens não só desta vida, mas da vindoura. A Bíblia chama de frutos de justiça. Quando você adquire conhecimento, você compartilha conhecimento. E para isso você precisa de inteligência. Ou toda informação armazenada sem ser compartilhada até parece que está nos rendendo algum bem de valor, quando na verdade não significa nada. Conhecimento não compartilhado é que nem dinheiro na poupança, rende muito pouco. Nesse processo, é importantíssimo a pessoa do Espírito Santo que vai nos direcionar na aquisição do conhecimento que vem do próprio Deus e fazermos compartilhá-lo. Pois conhecer ou não aquilo que nos pertence, entender ou não aquilo que somos e revelar isso dia a dia faz toda a diferença na nossa vida. Observe Jó 42, 5, 6. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Tem muita gente como Jó que pensa que conhece a Deus, mas não conhece de fato, porque não possui os olhos abertos para ver e entender o que realmente representa ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. E quando tem oportunidade de revelar isso, são reprovados, porque não conhecem Jesus de fato como ele é. Cabe a nós gastarmos tempo na oração, leitura e meditação da palavra de Deus e deixarmos que o professor Espírito Santo nos ensine e nos eleve ao nível de entendimento superior à razão humana e faça o nosso neocórtex responder em todo tempo aquilo que somos, aquilo que temos e aquilo que podemos em Cristo, por Cristo e através de Cristo. Agora vamos falar de inteligência, que segundo o texto de referência é importante para nos mantermos firmes como casa espiritual de Deus. A palavra inteligência, traduzida do aramaico, original aramaico, tem o significado de entendimento, compreensão, discernimento cognitivo. Há muito tempo a inteligência vem sendo foco de estudo. Na verdade, não existe uma inteligência, mas múltiplas inteligências. Em 1906, os primeiros ensaios envolvendo inteligência foram realizados e depois deram origem ao que temos hoje, QI, coeficiente de inteligência, ligado ao córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, planejamento, raciocínio, atenção, memória de trabalho. Baixo QI indica uma pessoa que não desenvolveu suas habilidades intelectuais e é incapaz de resolver e solucionar problemas naturais da vida. Em 1995, Gardner e colaboradores propuseram as inteligências múltiplas. Eram 7, depois mais 2 foram acrescentadas. Ao todo, 9 inteligências: linguística, lógico-matemática, espacial, corporal sinestésica, musical, inter e intrapessoal, naturalista, existencial. Em 1986, Gleeman e colaboradores propuseram a inteligência emocional de um indivíduo, na qual o mesmo, ao controlar suas emoções diante de uma certa circunstância, ele consegue os melhores resultados. Foi denominada de QE e ligada ao sistema límbico, que nada mais é do que um conjunto de estruturas abaixo do córtex responsável pelas respostas emocionais diante de situações determinadas. Baixo QE indica indivíduos que não alimentaram, que não exercitaram a sua inteligência emocional e aí possuem comportamentos estranhos frente a situações emocionais específicas. Em 2010, Zohar e Marshall propuseram a inteligência espiritual, que eles determinaram de QS. Nada mais é do que os anseios mais profundos do coração humano, em resposta às situações diversas, capacidade de aprender diante de quaisquer situações, até da dor e do sofrimento. Pessoas com bom QS, elas se autoconhecem, elas são resilientes, elas são altruístas, elas são generosas, elas não gostam de causar danos aos outros, ao meio ambiente, elas são contra convenções, elas propõem suas próprias ideias, elas são agentes de transformações, conseguindo conectar realidades distintas, são pessoas inspiradoras. Zohar e Marshall chamaram de QS o ponto de Deus, localizado nos lobos temporais.
Baixa inteligência espiritual, ou baixo QS, indica uma pessoa tão centrada no materialismo e na superficialidade da vida a ponto de desenvolver ansiedade, depressão, bipolaridade e outros distúrbios de humor, até a mutilação do próprio ser. Então aí nós percebemos que pelo menos 3 tipos de inteligência nós vemos nas pesquisas: inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência espiritual. E as pesquisas nos falam que elas podem trabalhar juntas ou separadamente. O que os pesquisadores não entendem é que não basta desenvolver o que é sem o direcionamento do Espírito Santo. Quando você é direcionado pelo Espírito Santo, você potencializa o seu QE e começa a agir em prol do próximo e a revelar o fruto do Espírito Santo. Observe Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Quando você se torna a casa de Deus, você deixa que o professor Espírito Santo lhe ensine aquilo que você lê na palavra de Deus. E aí você potencializa as suas inteligências emocional e espiritual e começa a agir e pensar como Cristo diante das circunstâncias. Observe 1 Coríntios 2, 15 e 16. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, meu querido irmão e irmã, você tem a mente de Cristo. Então, seja inteligente, pense e haja como Cristo diante dessa situação que você está vivendo. Nós já ficamos bem felizes em saber que podemos ter todo o conhecimento das revelações da palavra do Senhor e ainda sermos inteligentes espiritualmente, não é verdade? Mas o que dizer da sabedoria que nos constrói como casa espiritual? A palavra sabedoria, trazida do grego, tem um amplo significado: conhecimento profundo, percepção natural e moral, aprendizado, instrução, ciência, entendimento esclarecido. A sabedoria que provém de Deus ainda inclui habilidade infinita, pureza e capacidade de regular o próprio relacionamento com Deus. Mas onde obter a verdadeira sabedoria? Observe alguns versículos de Jó 28. O ser humano não conhece o valor da sabedoria e ela não se encontra na terra dos viventes. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também examinou. E disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. A verdadeira sabedoria não está nas ciências da terra. Isso tudo é conhecimento humano. Nem está ainda em saber usar as 3 inteligências. A verdadeira sabedoria é temer a Deus e obter dele toda a instrução necessária para um bom propósito de vida. Observe o que diz 1 Coríntios 2, 6, 14. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predestinou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você é casa espiritual de Deus, você tem habitando em você o Espírito Santo e lhe ensinando, não com sabedoria humana, mas com sabedoria que vem do próprio Deus. Daí você começa a pensar e agir como Cristo, sem esperar que as pessoas naturais lhe entendam. Pensar como Cristo pensa, entender de modo espiritual por que você nasceu e toda a sua trajetória de vida sendo conduzida pelo próprio Deus para o cumprimento do propósito dele na sua vida e deixar que o Espírito Santo lhe direcione, você conseguirá assim tomar as melhores decisões que trarão benefício não só para você, mas para todos os que o cercam. Assim como nós precisamos desenvolver a nossa inteligência natural, após o novo nascimento, precisamos desenvolver a nossa inteligência espiritual. Ou o nosso QS nada mais será do que uma forte intuição em certos momentos, nos impulsionando a sermos um pouco mais criativos e solícitos diante do ambiente que estamos inseridos. Olha o que fala Lucas 2:52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Em um de seus ensinamentos, Jesus fala aos discípulos que ele iria ao Pai, mas ele iria deixar um auxiliador para nos ensinar e nos fazer lembrar de todas as coisas e ainda para que nós pudéssemos continuar aprendendo. Observe o que diz Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora você já sabe que o Espírito Santo é essencial para você obter a verdadeira sabedoria que vem do próprio Deus para a construção da sua casa. Ele é essencial para você exercitar a inteligência para que você possa manter a sua casa. E ainda o Espírito Santo é essencial para você adquirir o conhecimento para que você possa encher cada cômodo da sua casa, da sua vida, de bens preciosos e duráveis. Você é casa de Deus que está sendo construída, está em obras e precisa estar organizada, ajustada para receber tudo aquilo de mais precioso que Deus tem para lhe dar. Então seja sábio, inteligente e retenha todo o conhecimento em Cristo Jesus disponível para você. Seja uma potência nas mãos de Deus. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.